Tudo bem, queridos? A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa 27ª aula. O tema é curso para relator. Vamos aprender como preparar um relatório e entregar numa reunião eclesiástica. Oremos. Senhor Deus, obrigado por estar na Tua presença, Senhor, nesta manhã maravilhosa, aonde nós aqui estamos para aprender com o Espírito Santo. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê conhecimento, para que o Teu nome seja glorificado. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Te louvamos, em nome de Jesus. Muito bem, página 157, nós vamos falar sobre esse curso para relator. O que ocorre? Eu faço reuniões com obreiros e obreiras muitos anos. E eu vejo muitas vezes o despreparo de os obreiros e as obreiras, os líderes de departamento, grupos e equipes, não sabem apresentar um relatório de igreja, um relatório de congregação, um relatório do ciclo de oração, um relatório do departamento, não sabe apresentar um relatório de um grupo de coreografia, de uma alvorada, não sabe como apresentar um relatório de um secretário de obras, não sabe apresentar relatório. E muitas vezes isso atrapalha o andamento da igreja. Por quê? Porque o pastor presidente, ele precisa saber como é que está o andamento. Ele precisa saber como é que as coisas estão andando, como é que as coisas estão funcionando, se não estão funcionando, o que está faltando, o que não está faltando, né? O que coloca, o que tira. E depende muito desses relatórios, muito. Alguns podem até achar, mas é um exagero de relatório. Não é. Uma igreja bem administrada, os seus relatórios funcionam. E ela é bem administrada e ela é guardada. Então vamos ver, iniciando com dirigentes de congregações, né? E hoje também dirigentes de matriz. Seja organizado com livros e pastas. Presta atenção. Se você tem suas pastas, seus cadernos, seus livros, sua folha, seja organizado. Muitas vezes o líder, ele traz um caderno todo rabiscado, todo sujo, todo rasurado, uma letra que não dá para entender, escreve devagar, não dá para escrever, né, cursivamente, escreve letra de forma, mas por favor, seja organizado. Guarda direitinho o seu caderno para a criança de casa não pegar e pintar, achando que é caderno de desenho, né? Não deixe molhar para ele não estragar também. Então, as folhas estão acabando, então está na hora de já se antecipar e pedir um caderno novo, um livro novo. Tenha uma boa caligrafia, não rasure o livro e não arranque folhas. Todos os nossos livros e cadernos, eles são numerados, né? Eles são numerados, e como eles são numerados, não pode se rasgar. Se você rasurar, o certo é você ou passar um branquinho, que é aquela tintazinha branca, ou faz 2 riscos e escreve cancelado, e não utiliza mais, mas não pode simplesmente rabiscar. Isso não é um relatório correto. Comece falando sobre coisas boas das congregações, de forma resumida, anotando à parte os tópicos, assuntos, por exemplo, que nós vamos ver aqui. Tem líder, dirigentes de congregação, né, de igreja, que eles... já aconteceu, por exemplo, um fato, eu não esqueço desse fato, até hoje eu dei a oportunidade para uma pessoa falar acerca de uma determinada congregação. Ela falou tanta coisa ruim da congregação, tanta coisa ruim, que eu tive que intervir e falar com ela assim: olha, é melhor você parar. Será que não tem coisa boa nessa igreja? Porque você só falou coisa ruim. E isso foi com uma dirigente, depois outro dirigente. Eu falei com um outro dirigente, ele falou tanta coisa ruim que eu falei assim: então é melhor fechar, né? Essa igreja. Aí ele falou assim: Aí eu falei: está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Falei isso na frente dele. Aí ele tomou um susto. Eu falei: rapaz, que negócio é esse? Como é que você fala que a igreja de Cristo é tão ruim assim?
Só tem gente ruim lá dentro. Você não sabe administrar, você não sabe cuidar, você não sabe zelar, você não sabe apacentar, você não sabe amar, você não sabe fazer as coisas corretamente, não? Tem que ter paciência. É claro que nós somos seres humanos, muitas vezes nós ficamos agitados, nervosos, mas isso não é motivo de trazer um relatório negativo. Eu escuto muita negatividade. Agora imagine vocês nessa geração que nós estamos vivendo, como é que seriam os relatórios? Ninguém quer nada, ninguém faz nada. Isso aí, irmãos, compete o dirigente resolver. Quando ele não consegue resolver, ele traz para a reunião. Vai para o jejum, vai para a oração, faz reuniões, faz uma área social, uma confraternização com as pessoas, chama a pessoa para perto, tem uma tarde aí, um piquenique, faça algum lazer para conversar com essas pessoas, chame eles para perto, não leva só para monte, só para jejum, não, leva também para um lazer, faz um almoço, faz uma janta, um macarrão com salsicha, faz um churrasco, faz aquilo que você chama o povo para conversar, chama para perto de você. Então os relatórios, eles começam de que maneira? Quantas almas aceitaram Jesus? Como é que está a média de participação nos cultos da igreja? Tem evangelizado? Como está a nossa escola bíblica dominical? Como está o ciclo de oração? Como estão andando os departamentos? E qual é a situação dos obreiros das congregações? Estão participando? São dizimistas? Obreiros que não é dizimistas, eles não são disciplinados, eles são afastados da função, mas continuam como membro. Então nós temos que entender, meus amados, que a igreja, uma congregação, ela é o braço da igreja mãe, da igreja sede, onde está o pastor presidente. É uma continuação. Aí eu pergunto a você, como é que anda a congregação? É no relatório. O pastor pode estar lá todos os cultos? Não. Eu vou uma vez ao mês, eu vou dar uma doutrina, eu vou no aniversário, quando a agenda está correta, não é? Aí o pastor, ele não está lá na escola dominical, ele não está no evangelismo, ele não está no dia a dia. Então faça um relatório de acordo. Vamos aprender mais. Número 4. Entregue a planilha de presença de cultos de doutrina, anotando as justificativas. Não é só colocar P de presença, F de falta, J de justificado. Você deve colocar o que está acontecendo. Por exemplo, eu já vi casos de justificativa de pessoas falando assim, eu não fui para o culto de ensino porque eu estava, vamos dar um exemplo aí, estava cansado. Eu falei, poxa, tanta gente cansada. Tudo bem que a pessoa foi até honesta, mas isso não é justificativa, uma pessoa cansada. Não é? E alguns justificam qualquer coisa. Meu passarinho estava passando mal. Não é? Tudo bem, vamos cuidar dos animais, mas vai cuidar logo na hora da doutrina, do ensino, do culto da igreja? Outra, traga se houver a baixa de bens materiais informando o motivo. Quebrou uma cadeira, isso é bem material. Quebrou vassoura, vassoura não é bem material, são bens que se troca, por exemplo, lâmpadas, vassoura, rodo, pá, agora ventilador quebrou, né? Uma guitarra, um banco, uma cadeira, o carro, o pneu estourou do carro da igreja, o data show queimou uma lâmpada, aí tudo bem, tem que trazer um motivo. Informe a saída e entrada de membros. Saiu, pediu carta, pediu sem carta, abandonou a obra, mandou uma equipe averiguar, e até a pessoa, se a pessoa te atendeu, não tente resolver só por telefone. Nós estamos vivendo uma geração que quer resolver tudo por telefone, mas esses casos é bom pessoalmente, olhar no olho da pessoa. Foi lá uma, foi duas, foi três, não te atendeu? Tudo bem, faz o relatório, a pessoa será desligada por abandono. A pessoa quer carta, nome da igreja, do pastor direitinho, faz a carta. Ok? A pessoa desviou, fez a equipe, visitou a comissão, resolveu, trouxe o relatório, não quer? Desliga. Entrada de membros e de obreiros e obreiras, veio com carta, veio sem carta, qual o motivo que não trouxe carta? A igreja lá não dá, tem o telefone do pastor? Vamos ligar para lá, para averiguar a situação dessa pessoa. Tem vindo muita gente desconcertada,
tem vindo gente disciplinado, tem vindo gente em pecado, tem vindo gente em rebeldia para as nossas igrejas. Então cabe o líder, o dirigente, averiguar a situação dessa pessoa. Se possível, se der para ir na igreja que ele era, vá. Se não der, telefone. Há pouco tempo agora, eu recebi um caso desse. Alguém falou que a igreja não dava carta. Aí eu consegui descobrir o telefone da igreja. Eu consegui falar direto com o pastor presidente. E ele me informou que essa pessoa já tinha saído de lá 2 anos. E saiu de lá por rebeldia. E saiu de lá porque trocaram o dirigente da igreja e eles não aceitaram e saíram. Rebeldia. Aí eu falei, muito obrigado, pastor. Te agradeço. E ele falou assim, pastor, como que eu vou dar uma carta para uma pessoa que saiu daqui a 2 anos? Por onde ele andou? O que ele andou fazendo? Concordo. O senhor tem meu aval. Vocês estão me entendendo, irmãos? Pode ser bacana, pode ser bonitinho, pode ser bonitinha, pode ser milionário, pode ser quem for, pode ser general, pode ser o presidente da república. Carta de referência. Saber como é que está essa pessoa. A gente está falando de céu. A gente está falando de vida eterna. Vamos lá. Número 7. Só apresente obreiro membro congregado com a ficha de cadastro devidamente preenchida, informando se veio com carta de mudança ou aclamação. Preencheu a ficha de cadastro, tem que estar tudo completo. Data de batismo, Espírito Santo, né? Data de nascimento, preencher, botar foto ali direitinho da pessoa. Não tragam fichas incompletas nesses relatórios. Aí depois que resolveu tudo, não deu carta, aclamação. O que é aclamação? Sem carta. Ou ligamos para o pastor disse que podia recebê-lo. Ok, melhor ainda. Melhor do que uma carta é falar direto com o antigo pastor da pessoa. É ele que vai dar um aval, de viva voz. 8. Se houver doação, apresente o documento assinado pelo doador. Se o mesmo não quiser, é o dirigente que assina. Exemplo, alguém doou uma guitarra, mas não quer que fale que foi ele. Tudo bem, o dirigente assina. Por quê? Para provar que aquela guitarra agora é da igreja. Eu já vi casos de pessoas ficar chateadas com a igreja e falar, me dá meu ventilador. Eu já vi. Né? Teve até um caso que eu falei assim, sabe uma coisa? Dá esse ventilador aí, pode dar. Entendeu, irmãos? A igreja de Cristo, ela tem que ser organizada. Tudo que você ganhou uma sanduicheira, documento de doação. Ou, se a pessoa vai falar assim, eu vou comprar uma bateria para a igreja, você fala assim, dá para comprar já com o CNPJ da igreja, a nota fiscal? Aí beleza, a pessoa deu a nota fiscal, ok, fala, doação, está aqui a nota fiscal. Não tem problema nenhum. A nota fiscal já prova que é da igreja. Não tem a nota fiscal no nome da igreja. Documento. Pede na secretaria esse documento. Página 158. Número 9. Vamos lá. Informe a necessidade de material. É no relatório. Pintura da igreja. O som está ruim. Ventilador quebrou. Os bancos estão velhos e tortos. Bebedouro não funciona. Material de cozinha, material de limpeza e etc. Vamos observar uma coisa, irmãos. Todos os relatórios vêm em reuniões. Não adianta ficar ligando para o pastor no meio do caminho. Pastor, isso aí, irmão, não vai funcionar. Você só vai trazer perturbação para o pastor da igreja, para a tesouraria. A não ser que seja um caso à parte. Né? Caiu o telhado. É claro. A porta aqui, estourou aqui, a fechadura só outra. Tudo bem? Né? Agora, uma coisa que você quer, uma pintura da igreja, o som deu ruim, vamos fazer o relatório, faça os pedidos. Sabe por quê? Tudo se resolve com dinheiro. E igreja depende de dizimista e ofertante. Então, não é sempre que a igreja tem dinheiro. Quem falou? São gastos extras. São saídas não planejadas. Exemplo. Quer ver uma coisa? Você está em casa, está lá vendo a televisão. Que televisão linda. Daqui a pouco faltou luz. Aí você não desligou da tomada, a luz voltou e ela queimou. Aí você, só outra televisão agora. Você levou para o concerto e outra. Eu te pergunto, você estava preparado e planejado para comprar outra televisão? Claro que não. Assim é a igreja. Eu vejo pessoas falando, sabe o quê? A igreja compra, igreja resolve, igreja faz. Mas cadê o dizimista? Cadê os ofertantes para resolver esses problemas da igreja? O bebedouro quebrado, o bebedouro queimado, a pintura da igreja, botar uma porta nova.
Tudo tem que ter planejamento. E é no relatório. 10. Não precisa falar dos problemas com os obreiros. Fale à parte com o pastor presidente. Não precisa contar a história ou fato ocorrido na congregação. É uma reunião administrativa. Eu vejo pessoas com relatório. Irmãos, nós fizemos uma festa. Olha, veio 25 mulheres. Elas vieram com uniforme tão bacana. E as crianças com cabelinho assim, pintado de verde. Depois, irmãos, uma irmã trouxe água para o pregador, sabe? E olha, eu fiquei muito feliz que o louvor cantado... Ninguém quer saber disso. A gente quer saber a reunião administrativa. Olha, irmão, teve a festividade da igreja, foi uma bênção. Tivemos uma média aí de 70 pessoas visitando, 10 almas aceitaram Jesus e recebemos 2 pessoas com carta. Isso é relatório. Agora, contar a história, mas isso aí não precisa. Conta essa história para o pastor. O obreiro está dando problema. Você vai expor o obreiro na reunião? Pastor, quero informar que o presbítero tal está fazendo isso, isso e isso. Já era, deu ruim. Fala com o pastor em particular. Manda para a mesa da secretaria. Problemas com o obreiro, presbítero tal. Manda para mim por escrito. A mesa vai trazer até aonde eu estou. 11. Quando houver disciplina, não fale o motivo. Só o artigo e o parágrafo. Existe um regimento interno. Exemplo, capítulo 1, parágrafo 2. Ali está o motivo do problema. O pecado que a pessoa cometeu. Você não vai chegar na reunião, irmão, quero que seja disciplinado a Joquebede, porque a Joquebede adulterou. Você faz isso em reunião. Você está expondo a pessoa. Existe um artigo justamente para não se falar mais qual foi o pecado que a pessoa fez. Isso aí dá problema de danos morais. Muito cuidado, muito cuidado. 12. Leia todo o conteúdo do envelope ou pasta que você receber da diretoria. Tá bom? Qualquer necessidade de documentos deve ser solicitado à Secretaria de Tesouraria. Você recebeu uma pasta que a Secretaria te enviou. Aí você vai falar na hora, estou precisando de envelope da assistência social. Você não vai ter. Você tem que falar antes que você quer envelope da assistência social, você quer carta, você quer documento de doação, você quer um caderno novo, você quer caneta, você quer um carimbo. Fala antes, não na hora, você não vai ter. Quando é que vai ter? Só na outra reunião. Ou você vai ter que vir na secretaria buscar. Tudo bem. Só trazer informação de abertura de ponto de pregação com documento assinado. Você vai ver o que precisa ser feito para abrir o ponto de pregação. Não é de qualquer maneira. As pessoas estão abrindo ponto de pregação de uma maneira errada. Aí dá tudo errado, irmão. Dá tudo errado, tá? Dá tudo errado. E quando eu tento fazer uma coisa mais fácil, eu me dou mal. Olha só o que tem que acontecer para abrir um ponto de pregação. Então esse foi do dirigente. Vamos ver ponto de pregação. Divulgue o trabalho. Convide os obreiros locais para pregar, cantar e orar. Informe se alguém frequenta o ponto de pregação. Se participa dos cultos da igreja onde o ponto de pregação é filiado. Informe se tem necessidade material e divulgue futuras campanhas. Quando você vai abrir um ponto de pregação, você tem que averiguar primeiro se aonde tem aquele ponto de pregação existe um local viável. Viável para quê? Para as pessoas entrarem naquela casa. A casa é da pessoa, ela vive ali confortavelmente, mas tem que ver se tem espaço para o povo chegar. Tem cadeira? Tem acesso a banheiro? Tem água? Pode ligar som? A pessoa que vai fechar um ponto de pregação, quando ela assina um documento, está escrito tudo isso, inclusive tirar oferta na casa dela, para ajudar a obra de Deus. E ainda está escrito assim, se não for ter ponto de pregação, avisar 30 dias com antecedência. Toda mão que eu abro ponto de pregação sem esse documento, as pessoas me surpreendem e falam, quero mais não. Aí o que acontece? As pessoas que estavam indo, as pessoas que estavam participando, ficam decepcionadas. Se a pessoa assinar um documento e ela cumprir com aquilo ali, ela pode falar, pastor, eu vou informar que daqui a 30 dias não vai ter mais. Ok, excelente. Vamos ter mais uns 4 cultos e vamos informando aos poucos. De repente, durante esses 4 cultos, aparece uma outra casa próxima àquela casa e o trabalho não fecha. É assim que se faz. E relatório de ponto de pregação tem que ser feito dessa forma. Não é simplesmente chegar,
e falar, irmão, culto é uma benção. Isso não é relatório. A gente sabe que é a benção, que Jesus está lá. Então você tem que falar, olha, não está tendo visitante. Ó, o anfitrião, dono do ponto de pregação, não leva visitante também. Por quê? A maior obrigação de se levar visitante é o dono da casa, com seus vizinhos, amigos e famílias. Se ele mesmo não leva, esse ponto de pregação talvez vai fechar. Relatório de quem trabalha com secretaria, ok? Que se chama também auxiliar de escritório. Nós já tivemos, inclusive, aqui. Falha no horário do atendimento, quando tem plantão. Você vai estar na matriz, na diretoria, informe no grupo. Atenção, quero informar a diretoria, não está acontecendo isso, inclusive. Quero informar a diretoria, quero informar os dirigentes que eu estarei na secretaria ou na tesouraria do horário tal, no dia tal. Ótimo. Aí a pessoa fala assim, fulano, eu vou estar aí meio-dia. Você já vai atender a pessoa no portão. E já sabe o que ela quer. Você tem que informar. Você não pode simplesmente vir e ficar o dia inteiro e não informar. Atrapalha a administração da igreja. A pessoa talvez está de folga. A pessoa talvez está em casa. A pessoa talvez está precisando resolver algo urgente. Nossa, eu vou lá na tesouraria, está atendendo hoje. E eu vou lá na secretaria que está atendendo hoje. Eu vou lá falar que vou casar. Se tem vaga para eu poder casar na igreja. Fale somente aqui na época, né? Nós tínhamos, estou precisando tirar isso daqui. Atendimento, telefone, e-mail, blog, Facebook, celular e o antigo rádio, que era o Nextel. Outra, projetos que está sendo realizado, é a secretaria que informa quais são os projetos. A secretaria ultimamente não tem feito isso. Irmão, nós estamos com projetos aí de ter um site, nós estamos com um projeto aí de informatizar os cartões de membro. Está sendo feito cartões novos, estou tendo dificuldade. Irmãos, a agenda. Outra, ida ao comércio, bancos e outros. Muitas vezes a tesouraria vai em banco, né? Aí ela dá relatório, essas coisas todas. Cartório, fórum, tá? Contato. Qual o contato da secretária? Você tem que divulgar, olha, meu contato é esse. Se alguém precisar de alguma coisa, mande mensagem. Hoje em dia é fácil. Tá bom? Virando a página 159. Como é que a secretaria trabalha agora? Relatório da secretaria. Aqui o número 1. Apresente as faltas na reunião e justificativa de obreiros. É nesse dia. O que está acontecendo? A secretaria está me dando uma relação completa. Ela já não separa a parte, não. Pastor, isso aqui são os faltosos e justificativas. Os presentes já está tudo certo. Mas aí quando eles me mandam daquele jeito, eu que tenho que procurar. Aí a reunião vai, se já me traz pronto, isso é uma secretaria, nota 10. Ela já traz pronto. Outra, cartas com os novos das filiais. Exemplo, pastor, esse povo aqui está chegando com carta, aqui está o cadastro. Eu já dou uma olhada e já assino. Pediu carta, eu já assino também nesse dia. Informe dia de atendimento, como eu falei, isso aqui tem que ser uma prática. Vou jejuar e vou ficar lá quinta de manhã. Informa que você vai estar na secretaria, na tesouraria. Fale sobre as deficiências da secretaria. O que está precisando para a secretaria? Folha? Né? Cartucho? O que está faltando na secretaria? Né? Cadernos? Caneta? Informe o dirigente a necessidade de atualização de cadastro do membro. Dá uma check-up na ficha de cadastro. Quantas vezes eu peço ficha de cadastro? Está faltando aqui uma data aqui. Não, esse cadastro aqui, essa pessoa já morreu. Não está no arquivo morto. Essa pessoa aqui saiu dessa congregação e foi para outra. Tem que olhar isso também. Não pode ser bagunçado. Outra, divulgue os serviços oferecidos à secretaria. Exemplo, irmãos, a gente trabalha com plastificação. É R$5. Documento pequeno. É R$10 documento grande. Outra, a gente também encaderna. A gente tira cópia, a gente faz digitação. R$2 por folha. Tá? Levanta a verba para a própria secretaria comprar material. Aí você faz de graça, a pessoa paga lá fora R$5, R$7. Eu já fui uma vez pegar um documento rápido para pagar num certo lugar. Aí eu falei, dá para imprimir esse documento para mim? Eu acostumado a pagar R$2, dá. Imprimiu. Aí quando eu fui para quanto que é? Ele, R$7. Porque eu não perguntei antes. E foi R$7 para imprimir um documento. Aí muitas vezes a pessoa vem na igreja,
Só que aquilo ali é dízimo e oferta que comprou. A gente está sendo infiel. Vamos lá. Outra. 7. Distribuição de envelope, pasta, revista, jornal evangélico que tiver, carta de aniversário, carta de casamento, envelopes que as congregações precisam. Informe quem faz parte da secretaria. Irmãos, está conosco mais 2 irmãs aqui, 2 irmãos que estão nos ajudando. Fale quem são. Sempre apresenta nos grupos. Quero informar quem é a equipe da secretaria e o telefone do lado. Isso é trabalhar por excelência, uma administração. Pastor, quem é que fez isso aqui tudo? Isso aqui tudo é criação minha, irmão. Isso aqui tudo é criação minha, eu não tirei de lugar nenhum. Eu gosto de administrar, eu gosto de cuidar, de zelo. Se você chegar na matriz, tudo que você vê aqui, tudo mesmo, tá? Eu estou falando tudo. Até pintura, obra, teto, o que você pensar, foi tudo revelado por Deus. Se você olhar a biblioteca que está aqui nesse auditório, eu que desenhei para o marceneiro fazer. Deus me deu que tem que ser feito assim. Né? Então, se fizerem conforme eu peço, olha, numera as portas. Bota uma portinha dessa para uma congregação. Ele pode deixar o material dele aqui. No dia que ele vier para a reunião, é só ele abrir. No meu caderno está lá. Eu deixei lá. Então, se a secretaria fizer conforme eu falo, numerar, informar o armário 5 é da Pavona. O armário 6 é de Manguariba. O armário 8 é do Espírito Santo. O armário 9 é da Barra, da sede. Poxa, as pessoas vão chegar aqui, até se ele tiver com a bolsa dele, ele bota no armário, fecha. Ele deixa o caderno para pegar depois. Isso funciona, irmãos. Mas tudo ideia que teve o pastor. Tesouraria. Fale sobre entrada e saída, informando quantos dizimistas tem e ofertantes, se cresceu ou se caiu. É um gráfico. Irmãos, nós tínhamos 10 dizimistas, agora só tem 3. Estamos com sinal vermelho. Isso vai alertar a igreja toda. Agora, se o tesouraria ficar quieto, aí eu te pergunto, quem paga a conta, bota você pega de surpresa? Jamais. E quando falta, eles procuram quem? O prefeito? Não, pastor, está faltando dinheiro. Aí eu falo, mas como? Não, porque esse mês... Aí fala, me fala disso agora? Se fala antes. A gente começa, gente, atenção dizimistas, gente, vamos voltar a cooperar. Atenção, obreiro que não está sendo dizimista, eu vou te chamar para conversa. Vamos fazer um almoço. Irmãos, quem pode pagar essa conta aqui da igreja está sem verba. Mas informar no dia do pagamento, isso dá um transtorno que você não imagina. Outra, fala sobre ofertas extras, como cantina, almoço, campanha de libertação, bazar, livro de ouro, etc. Fala sobre obras, quais são as obras que estão acontecendo no campo. Irmãos, estamos pintando a igreja tal. Irmão, nós estamos consertando aqui o corredor da matriz. Irmãos, o carro da igreja está na oficina. Irmãos, um missionário tal precisou de uma oferta extra para colocar um telhado lá onde ele mora. Irmãos, tivemos que comprar um remédio aí às pressas para uma pessoa que estava muito doente. Isso é relatório. Pagamento de serviços prestados, pedreiro, estamos pagando pedreiro, pintor, pagamos o mecânico. Por que tem que falar? Por exemplo, pagar pedreiro, isso aparece? Não. Pagar oficina, isso aparece? Também não. O que aparece? Aparece tinta, banco novo, cadeira. Isso a pessoa vê, nossa, cadeira nova. Mas ninguém chega na igreja e fala, nossa, pagou o pedreiro. Ninguém está vendo. Então tem que informar. Irmão, pagamos o IPVA. Irmão, teve uma multa. Teve que acertar essa multa. Irmãos, você já viu alguém olhar para pneu do carro da igreja antes de entrar? Ninguém olha, mas a pessoa entra no carro. Mas tem pneu novo. Mas tem que informar, irmão, trocamos os pneus dos carros da igreja. A pessoa, olha que legal. Entendeu? Isso é tesouraria. Informe as congregações que cooperam mais e cooperam menos. Irmãos, eu quero informar que as seguintes congregações estão com problemas financeiros terríveis. Aí você fala, olha, a congregação tal só tem um dizimista. A congregação tal não tem dizimista. A congregação tal é a que mais tem dizimista. O campo tem que saber. Quem são as congregações que conseguem e não conseguem atingir alvos? Isso é administração. Igreja não funciona só com oração. Tem que ter dinheiro para manter o patrimônio. Página 160. Informe sobre IPTU. Por exemplo, nós temos isenção de IPTU, mas a igreja paga a taxa de lixo.
E taxa de lixo, por exemplo, não é barato de igreja, é quase 300, 400 reais, para quem não sabe. Enquanto a sua taxa de lixo, você paga talvez 40, 50 reais que você não vê no teu IPTU, a igreja paga muito mais. Imunidade tributária, como por exemplo, há poucos dias eu coloquei, conseguimos isenção da taxa de incêndio da sede. Aquilo foi uma grande vitória, porque era quase 600 reais por mês. Só que eu peguei retroativo. A gente não estava pagando porque eu sabia que a gente ia conseguir a isenção. Taxa de bombeiro, como eu falei. 7. Instrua os dirigentes a necessidade de economia. Luz, água, material de limpeza e secretaria. Exemplo. Quantas vezes eu vejo culto acabar de igreja, ninguém desliga o ventilador. Ninguém desliga ar-condicionado. Ninguém sai da sala e apaga a luz. Eu falo, meu Deus do céu, será que é assim na casa dele? Quer ver? Você está dormindo com o ar-condicionado ligado ou ventilador, não está? Aí você acorda. Primeira coisa que você faz, o que é? É para fazer café e deixar ligado? Duvido. É ó, na hora. Mas por que na igreja não faz? É porque a pessoa não paga. Então, tem que instruir. Tem que instruir. Ô irmão, vamos economizar o combustível da igreja. Ô irmão, tá gastando muito sabão em pó nesse quintal, hein? Ninguém chega com Omo, distribuindo sabão Omo, né? O Ariel, que é caro, e vai lavar quintal. Sabão em pó avança, eu duvido. Talvez a pessoa compre até o sabão em pó mais baratinho para lavar o quintal. Mas quer gastar o da igreja, isso é gasto. Só que tem que ensinar o obreiro. Vamos economizar, irmãos. Irmãos, a luz está acesa. Tem ninguém dentro da igreja, irmão, para que a luz está acesa? Porque o ventilador está ligado. Vamos economizar, irmãos. Aí você está lá com copos, bebedouro de copo, que eu sou contra, onde tem muita criança. A criança vai no bebedouro 20 vezes, ela usa quantos copos? 20 copos. Entendeu? Por isso que eu gosto do bebedouro de apertar. E eu falo, cada um traga seu copo. Ai, mas isso aí, copo, que miséria, né? Não. Você quer ver uma coisa? Lá na Barra, embaixo da igreja, tem um local que pessoas bebem e comem também. Aí eu observei que quando a gente comprava alguma coisa, ele dava copo. Só que eu observei que com o tempo, algumas coisas mudaram lá. Aí outro dia eu cheguei lá, tem copo? Não, tem copo mais não. Aí eu falei, por quê? Porque as pessoas estavam pegando muito copo aqui. Se um mini mercado não dá mais copo, a igreja... Não, é muita miséria. Isso é dízimo e oferta, irmão. Isso é dízimo e oferta, tem que economizar nos copos. É igual quando eu reclamo do cafezinho. Tá lá o cafezinho, deixa o copinho. Alguém fala, muita miséria, botar o copo grande. Não, irmão. Copo grande é para água. Deixa o copinho. Né? Deixa o copinho ali. Tudo eu vejo dessa forma. Agora na minha casa é outra coisa. Usa o copo que quiser. Dinheiro é meu. Não, olha, bebe café na tulipa. Enche o café de tulipa, aquela canecona grandona, lembra? Enche de café com leite. A casa é sua. Mas na igreja a gente não... Sabe por que tem que economizar? Eu não sei se aquele irmão que deu dízimo nesse mês, ele vai dar mês que vem. Eu não sei. Eu não sei se aquele irmão que veio no culto hoje e deu oferta de 10 reais, ele vai estar no outro culto para dar 10 reais de novo. Então, a igreja, na área financeira, é uma caixinha de surpresa. Tem que ensinar o obreiro a economizar. Outra. Zelo pelo patrimônio. Não deixe estragar o patrimônio da igreja. Não deixe crianças rabiscar a parede. Quer ver uma coisa que eu falo para caramba e reclamo? Você vai falar se eu estou certo ou errado. As pessoas que têm cadeira encostada em parede. Tem uns que têm mania de fazer o que com a cabeça? Aí tá lá, cabelo cheio de creme, cheio de gel, tudo todo, glória a Deus. Aí beleza, poeira, daqui a pouco, o que está naquela parede? Uma mancha preta desse tamanho de poeira misturada com creme. Aí a pessoa fala, nossa, o senhor vê tudo. Eu vejo, a pessoa vai sentar num banco de plástico, com chave no bolso, cheio de banco furado, só outro estofado. A pessoa vai no banheiro, tem gente que vai, desculpe aqui a minha grosseria, ele vai se limpar,
ele usa 5 metros de folha e o papel higiênico só tem 30 metros. Se ele for 5 vezes, acabou o papel higiênico. Então, a gente tem que ensinar. Ensinar, por isso que fala que a nossa igreja é uma escola. Eu ensino tudo, irmão. Eu dou instrução. O ventilador está sujo, vai dar problema no motor, tem que limpar o ventilador. Tudo para economizar. Eu estou falando de tesouraria. Tesouraria. Outra coisa da tesouraria. Informe quantos membros e obreiros não são fiéis a dízimo. Isso é obrigatório, é informar em toda reunião. Não tem que esperar o pastor pedir. Pastor, aqui está a relação dos obreiros que não justificaram e não são dizimistas. Todo mês tem que me dar isso aí. Outra, desempregados. Pastor, olha, nós estamos com 10 desempregados. Assistente social, atenção. Vamos averiguar a necessidade dessas pessoas. Não, alguém tem aí, recebe currículo? Poxa, eu recebo. A minha empresa lá está recebendo pessoas, serviços gerais, motorista, médico, está precisando de médico lá. Currículo. Informe. Daí a pessoa fica em casa assim, ó. Igreja não ajuda ninguém. Mas ele não fala. Ele não grita. Vamos lá. Fala sobre o alvo. Irmãos, esse ano a gente quer ter a congregação 20 dizimistas. Coloque alvo. 50 dizimistas. 11. Fala sobre o que a sede tem feito para economizar. Acabei de falar. 12. Incentiva o dirigente a ter novo dizimista e ofertante. Faz campanha financeira. Por exemplo, a sede agora, eu troquei o secretário de missões. Por quê, pastor? Porque o antigo secretário de missões, né, além dele estar passando uma situação difícil, ele não estava mais incentivado a nada e não estava chegando no alvo de missões. E eu orei, falei, meu Deus do céu, me dá uma direção, quem é que eu coloco? Aí, beleza, falei com o irmão fulano, você está com um desafio assim. Aceita, aceito. Primeiro culto dele, de missões, ele conseguiu o alvo. Entendeu? Aí se eu falo assim, não vou tirar o irmão não, tadinho do irmão, a igreja sofre. Missões sofre. Tesouraria sofre. Entendeu? Não existe isso no reino de Deus, irmão. Obreiro não é dizimista? Chama para conversa. Igreja está em falta? Chama para conversa. Outra. Informe quem faz parte da tesouraria, mesma coisa. Tesoureiros e auxiliares e o telefone do lado. E por último, faça uma oração de prosperidade pelo campo. Essa é o relatório de missões. Relatório de secretário de missões agora. Atenção, Secretaria de Missões. Divulgue sobre o apoio prestado aos missionários. Nome do missionário, lugar onde ele atua, nome do projeto, valor de repassados. Eu tomo conta de missionários. Eu fico bobo. Há poucos dias agora, eu vi alguém que era secretário, vice-presidente, não sabia os nomes dos missionários e aonde eles atuam. Eu falei, meu Deus do céu, e como é que está na diretoria? Você não sabe nem o nome dos missionários, aonde eles estão, meu Deus do céu. Quer dizer, essa pessoa ora por eles mesmo? Eu sei o nome de todos os missionários. Eu sei aonde eles atuam. Eu sei a necessidade deles. Por isso que a gente tem que fazer isso. Atenção, Secretaria de Missões. Se vocês não sabem, vocês estão em falha. Outra, fale sobre a necessidade dos envelopes. Envelope agora é verde, não é mais o amarelo. Mas tem que falar o mês todo, não tem que falar na semana de missões. Mês todo, uma palavra sobre a oferta de missões aí. Atenção, irmãos, está chegando aí, hein? Culto de missões, envelopinho, coloca a sua oferta, vai ter uma cantina especial, vai ter um bazar, tudo para missões. Antes, porque no dia de missões você quer pegar de surpresa, a pessoa talvez está sem dinheiro, não trouxe no carteira e só trouxe dinheiro de uma oferta normal. Informe os envelopes que saíram e quantos retornaram. Informe o que saiu do caixa, irmãos. Entrou R$100 e saiu 100 para missões. Distribuímos para missionário A, B, C e D. Incentive a realizar feira, cantina, bazar e leilão em filme. Você pode criar filmes. Irmãos, o dinheiro é para missões. Irmão, vai ter um festival de pipoca, o dinheiro é para missões. Vai ter um festival de pizza, o dinheiro é para missões. Vai ter um rodízio de sopa, o dinheiro é para missões. Vai ter um bazar aqui de eletrodomésticos usados, o dinheiro é para missões. Informe tudo. Divulgue o projeto Eu Quero Ser Missionário.
Nós temos uma escola de missões chamada EMAD. Tem que ter, se a sua congregação tiver 15 alunos, a EMAD manda o curso de missões para vocês. São 10 livros, super barato, e ganha um documento da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB, reconhecimento de missiologia, e pode ser missionário reconhecido. Aqui nós tivemos várias turmas da EMAD, aqui na Matriz. Outra, fale sobre viagem missionária. Por exemplo, muito em breve eu vou estar informando uma viagem para Levi Gasparian. Ano que vem, nós vamos fazer uma viagem missionária para Levi Gasparian e vamos fazer um trabalho social nessa cidade, inclusive. Passeatas, ar livres, evangelismos, tudo é com o secretário de missões. Pastor, a minha congregação pode fazer viagem missionária? Deve. Pastor, a congregação pode fazer passeata? Deve. Pastor, a sede, a matriz pode fazer passeata? Deve. A gente pode fazer uma viagem para ir lá visitar o missionário lá na África? Pode. A gente pode fazer a campanha financeira para pagar a nossa passagem? Pode. Faz almoço, faz cantina. Irmãos, a gente precisa de R$5.000 para pagar a passagem dos irmãos que vão lá na África ver como é que estão nossos missionários e vão ficar 10 dias lá. Pode fazer. E traz relatório. Fale onde precisamos incentivar mais o povo. Qual é o evangelismo? Necessidade pessoal, material e financeira. Página 161. 161. Penúltima folha. Fale sobre os cultos de missões. Só traz pregador e mensagem de missões. Por exemplo, o último culto de missões que teve na sede, sabe qual foi o tema? Eu falei sobre não falhe na sua missão. Não pode falhar na sua missão. 8. Fale sobre a parceria com a Secretaria de Missões e Assistente Social. Assistente Social e Missões tem que andar de mãos dadas. Por quê? A missão, quando faz obra social, ela convida a assistente social para ir junto à equipe. Olha, vai ter uma viagem missionária, precisa ir toda assistente social comigo. Levem roupas, sapatos, flúor, tá? Corte de cabelo, dia da beleza, trabalho com crianças e distribuição de alimentos. 9. Parabenize quem vai para o hospital. Dia seguinte. O que é dia seguinte? Visitar a pessoa que aceitou Jesus. Asilo, lares, morador de rua, ar livre, evangelismo e tantos outros você tem que parabenizar no culto de missões. Irmãos, eu quero parabenizar a equipe A, que fez um trabalho excelente. Parabenizar a assistente social, estamos com caixa, com bastante mantimentos aí para os moradores de rua. Quero agradecer quem trouxe as roupas foram levadas, tudo isso, irmãos. Outra, informe quem é a sua equipe, amém? Agora, olha o que diz sobre hospitais, lares, ar livre e dia seguinte asilo. Todas as pessoas têm que trazer relatórios. Como é que funciona um relatório desses? Fala do trabalho, fala do dia e horário que você vai pular, hospital, dia seguinte, o asilo, o que você faz no asilo, o que você leva para o asilo, precisa de fralda geriátrica, trabalho em creche, precisa de brinquedo, vou levar para o centro de recuperação, preciso de mantimentos, preciso de roupa para homem, roupa para mulher, preciso de absorvente para mulheres, pasta de dente, material de higiene. Fala a quantidade de pessoas que vocês visitaram em todos os setores. Quantos lares foram visitados? 30. 20 almas aceitaram Jesus, 5 retornaram. Fale para fazer parte da equipe, convide, irmão, tem pouca gente para visita de hospitais, tem pouca gente para o asilo. Outra, fala sobre a parceria de asilo, hospital e assistente social. Por que parceria? Porque assistente social tem roupa. E é assistente social que vai arrumar roupas para o asilo. E é assistente social que vai arrumar remédio para o hospital, quando alguém sai do hospital. Olha, estão precisando de alguém para comprar um remédio. É assistente social que vai arrumar, isso aí é verba. Por isso que é importante ajudar a assistente social financeiramente também. Ela tem um caixa à parte para comprar um gás, um remédio, uma passagem, a enviar um currículo. Tudo é com a assistente social que ela tem um caixa. Congregações que não têm uma verba da assistente social à parte, ela está em descrédito. Por quê? Quando faltar, vai procurar a tesouraria da igreja. Por isso que a assistente social tem que ter um carnezinho mensal. Outra,
caderno em bom estado e quem faz parte da equipe. Agora, olha a assistente social. Falar quem coopera com os quilos, todo mês você tem que informar. Quero agradecer A, B, C, D, E, F, G, H, que cooperaram com o quilo. Mesma coisa, missões. Missões agradece. Os ofertantes, A, B, C, D, E, F, G, H, tem que informar. Quem foi que cooperou? Para despertar quem não coopera, para mostrar como é que está o andamento da igreja e da congregação e incentivar quem já ajuda. Outra, fala com as filiais que trouxeram quilos, que não traz. Próximo trabalho, quantas famílias ajudamos? Ajudamos 15 famílias. Ajudamos 2 centros de recuperação. Arrecadamos 582 quilos. Distribuímos 580, só tem 2 quilos em caixa. Para a igreja saber o que tem e o que não tem. E fale sobre saída financeira. Área financeira, tinha R$100. Saiu 30 para remédio. 20 para pagar uma conta de luz. 10 para o irmão fazer uma entrevista de emprego. Assistente social. 7. Qual a necessidade imediata que você tem, assistente social? Irmão, o caixa está vazio. O quilo acabou. Não tem açúcar. Não tem arroz. Sabe por quê? Se você não falar qual a maior necessidade, já era. Página 162. Discrimina o tipo de ajuda prestado. Quem foi que você mais ajudou? Fala sobre o local da assistente social. Toda assistente social tem que ter o cantinho dela. E organizado. Eu já entrei em sala de assistente social que estava assim, arroz misturado com sal, sal misturado com açúcar, açúcar misturado com farinha. Uma assistente social organizada, o arroz está direitinho, o feijão, o macarrão, o óleo. Eu vejo a organização. A pessoa não tem preguiça, ela faz com amor. Ela vê se está dando bichinho, ela sabe se vai vencer, ela fica de olho. Outra, comente sobre a gincana dos 50 quilos. Por exemplo, agora, Natal sem fome. Aí a pessoa pensa que é só 50. 50 é o mínimo, irmão. E tem gente que fala assim, manda logo os 50. Eu vejo congregação fazendo isso, tá? Manda logo os 50 que está tudo certo. Isso não é uma coisa correta. Natal sem fome, mínimo 50. Você tem que trazer pelo menos uns 100. Sabe por quê? A Bíblia fala isso aqui. Escuta o que eu vou falar, isso é curso de obreiro e líderes. Quando se faz somente aquilo que se manda, nós somos o quê? Servos inúteis. Isto é, 50 quilos, só fez o que